Olá, gente. Vamos dar início ao nosso curso de matemática. Nós temos um curso de matemática que vem retomar o conteúdo da PRF baseado em questões. E a gente começa com a resolução da última prova, concurso 2013, da PRF, tá certo? No último concurso, a prova de matemática teve 10 questões. Houve uma incidência grande sobre função e uma variação de outras questões. Então, houve 5 questões de função e as outras 5 questões distribuídas em vários conteúdos. Tá certo? Então, a gente começa aqui com um conteúdo considerado relativamente mais simples. Que conteúdo é esse? Conteúdo de razão, proporção e regra de 3. Considerando que uma equipe de 30 operários igualmente produtivos construa uma estrada de 10 km de extensão em 30 dias, julguem os próximos itens. E o primeiro item ele diz o seguinte: se a tarefa estiver sendo realizada pela equipe inicial de 30 operários e no início do 5º dia 2 operários abandonarem a equipe e não forem substituídos, então essa perda ocasionará um atraso de 10 dias no prazo de conclusão da obra. Esse item está certo ou errado? Vamos lá. O que você tem inicialmente é que são operários 30, a distância percorrida em quilômetros, a distância produzida em quilômetros de extensão é 10 e a quantidade de dias 30. Então, 30 operários constrói 10 quilômetros em 30 dias, né? Considerando uma equipe de 30 operários igualmente produtivos, construa uma estrada de 10 quilômetros. É isso. Aí ele diz que se a tarefa estiver sendo realizada pela equipe inicial de 30 operários e no início do 5º dia, ou seja, passaram-se 4 dias já, 2 operários abandonarem a equipe e não forem substituídos, então essa perda ocasionará atraso de 10 dias no prazo de conclusão. Bom, o que a gente vai fazer é o seguinte: se 30 operários faz o serviço em 30 dias, porque o serviço é o mesmo, 30 operários faz o serviço em 30 dias, 28 operários faz o serviço em quantos dias? O que eu estou fazendo aqui? Dá só uma olhadinha, eu estou desprezando um pedaço da questão. Por quê? 30 operários faz o serviço completo em 30 dias. Esses 28 operários farão o mesmo serviço, farão o serviço completo, o mesmo serviço em quantos dias? Professor, mas eles já trabalharam 4 dias. Professor, mas eles já fizeram um pedaço do trabalho. É verdade, mas se eu descobrir o tempo que esses 28 farão o serviço completo, eu vou conseguir julgar o item. Lembre que no CESP nem sempre eu preciso, na verdade quase nunca eu preciso, encontrar o valor exato. Eu preciso simplesmente saber julgar o item. Então, como é que eu faço aqui? Se 30 operários fazem o serviço em 30 dias, 28 operários farão o serviço em mais dias. Essas grandezas são inversamente proporcionais, ok? Então, eu vou ter que 28 está para 30, assim como 30 está para x. Daí, eu tenho que 28x é igual a 900, está fazendo meio pelos extremos, obviamente. X vai ser igual a 900 por 28, e você encontra um x aproximadamente igual a 32, aproximadamente 32. Então, a perda seria de 2 dias, ou melhor, né? Essa perda aí, um atraso de 2 dias, vamos colocar dessa forma. Um atraso de 2 dias. O que isso significa, então? Olha, se eles começassem a fazer, os 28 operários começassem a fazer o serviço desde o início, eles atrasariam a obra 2 dias. Ora, se esses 28 operários só começarem a trabalhar 5 dias depois, um pedaço já está feito, então seria menos de 2 dias. Só que essa perda, ele afirma que essa perda ocasionará um atraso de 10 dias no prazo da conclusão, e o item, obviamente, é um item errado. Não é 10 dias, é menos de 10 dias, tá certo? Na verdade, vai ser menos que 2 dias até, tá ok? Essa é a questão 1 da gente, foi a primeira questão da prova de
matemática da PRF. Aí você tem a questão 2, também desse mesmo contexto. Se ao iniciar a obra, a equipe designada para a empreitada recebeu o reforço de uma segunda equipe com 90 operários igualmente produtivos e desempenho igual ao dos operários da equipe inicial, então a estrada será concluída em menos de 1/5 do tempo inicialmente previsto, tá certo? Isso daqui é 1/5. Como é que a gente pode fazer isso daí? Ora, inicialmente esses 30 funcionários demorariam 30 dias para fazer o serviço. Lembre que ele diz que ele vai receber um reforço, um reforço. Não vão ser 90 funcionários, né? Não vão ser 90 operários, vão ser 90 de reforço. Se já tinha 30 mais 90, então vão ser 120. 120 operários vão fazer em quantos dias? As grandezas são inversamente proporcionais, porque quando eu aumento o número de funcionários, a quantidade de dias vai cair, vai ser reduzida. Então eu digo que, invertendo, eu fico com 120 para 30, assim como 30 está para x. Esse 120 e esse 30 aqui dá para simplificar, ó. Por 3 aqui vai dar 4, por 3 aqui vai dar 1, 30 sobre x. Faz os meios pelos extremos e eu tenho que 4x é igual a 30, x é igual a 30 por 4, que é igual a 7,5. Tá certo? Então 7,5 é o que eu encontro aqui. Esse 7,5 ele diz o seguinte: produtivo e desempenho igual aos operários da equipe inicial. Então, a estrada será concluída em menos de 1/5 do tempo inicialmente previsto. Gente, eu encontrei que o tempo, nessas condições aqui, será de 7,5 dias. Ele diz que esses 7,5 dias é inferior a 1/5 do tempo inicial. O tempo inicial é 30 dias. 1/5 de 30. 30 dividido por 5 dá 6. A afirmação que ele está fazendo é que 7,5 dias é inferior a 6 dias. E aí, isso obviamente é uma afirmação errada. Então, esse item também é um item errado. Foram duas questões de razão, proporção, e eram questões relativamente fáceis, simples de resolver. Tá ok? Para as nossas próximas questões. Aí aparece uma situação interessante que ele envolve alguns assuntos aqui. Ele me dá um gráfico. Ele me dá o gráfico, ele diz o seguinte: gráfico para os próximos 2 itens. Nesse gráfico para os próximos 2 itens, ele me dá o número de acidentes das estradas brasileiras no período de 2005 a 2011. 2005 até 2011, e aqui em cima as quantidades de acidentes. Considerando os dados apresentados no gráfico, julgue os itens seguintes. E ele me traz 3 afirmações, 3 itens relativos a esse gráfico. O primeiro diz assim: a média dos números de acidentes ocorridos no período de 2007 a 2010 é inferior à mediana da sequência de dados apresentados no gráfico. Então, ele traz 2 conceitos aqui de estatística, né? Ele traz o conceito de média aritmética e o conceito de mediana. Média aritmética, gente. Média aritmética é aquela situação onde ninguém tem dúvida como fazer. Todo mundo lembra do tempo da escola, como calcular a média. Ele quer a média do número de acidentes entre os anos de 2007 e 2010. No período de 2007 até 2010. 2007 a 2010, para o terceiro item, 2007 a 2010, você vai ter o seguinte: 2007, 129, 2008, 141, 2009, 159 e 2010, 183. Fazendo esses cálculos aí, você encontra 612. E o que é a minha média aritmética? É a soma de todos esses valores, é o somatório de xi, 129
141, 159, 183, dividido por 4, porque são 4 informações, não é isso? Então, a média aritmética vai ficar 612 dividido por 4. A média aritmética vai ser igual a 153. Está aqui a minha média aritmética. Ele pede para eu calcular a média aritmética com a mediana. E qual é a mediana? Aí perceba que eu tenho que tomar cuidado, porque eu leio muito rápido o texto, e aí ele pode jogar uma pegadinha para mim aqui. O período que ele me dá para a média é de 2007 a 2010. Quando ele fala em relação à mediana, ele diz que é inferior à mediana da sequência de dados apresentados no gráfico. A mediana não é de 2007 a 2010. A mediana é de todos os elementos que estão no gráfico. Aí, quando eu olho aqui no gráfico, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. A referência para 7 anos. Mediana de um conjunto de elementos que a quantidade de elementos é ímpar. Então, onde é que eu encontro a mediana? A mediana, quando a quantidade é ímpar, é o termo central. E o termo central é 141. A mediana é o termo que está no meio da sequência quando ordenada. Então, 110, 111, 129 e 141. 159, 183 e 189. 3 à esquerda, 3 à direita. Quem está no meio é esse valor. E aí, a afirmação dele agora é você comparar esses dois. Ele diz que a média aritmética é inferior à mediana. Ou seja, 153 é inferior a 141. E, obviamente, essa informação é errada. O item está errado. Se eu não tomar cuidado, eu vou querer fazer outros cálculos. Beleza? Tranquilo isso daí? Então, o que chama atenção aqui é que ele me dá um período para calcular uma média e pede a mediana do bloco completo de informações. Ok? Ainda sobre esse gráfico, ele traz o próximo item. E nesse próximo item, ele diz assim: os valores associados aos anos de 2008, 2009 e 2010 estão em progressão aritmética. Ora, qual é o valor associado a 2008? 2008 é 141. Qual é o valor associado a 2009? 159. E 2010, 183. Como é que eu verifico, gente, se essa sequência é uma PA, é uma PG ou coisa desse tipo? O que determina se a natureza dessa sequência é uma progressão é o cálculo da razão. E a razão eu posso calcular dessa maneira. A segunda, o A2 menos A1, precisa ser igual a A3 menos A2. Como eu só tenho 3 termos, então vai ser uma PA se a razão existir. Essa razão existe? Bom, vai existir se 159 menos 141 for igual a 183 menos 159. O problema é que quando eu faço essa diferença aqui, 8, 18, quando eu faço essa diferença aqui, 24. E aí, obviamente, essa informação não é verdadeira, tá certo? Então, o que caracteriza uma progressão aritmética? A diferença entre quaisquer dois termos seguidos precisa ser constante, tá certo? Positivo ou negativo, precisa ser constante. O que não ocorre aqui. De 141 para 159 aumenta 18 unidades, de 159 para 183 aumenta 24 unidades, o que mostra que não está em progressão aritmética e o item está errado. Ok? O item 5 diz o seguinte: o número de acidentes ocorrido em 2008 foi pelo menos 26% maior que o número de acidentes ocorrido em 2005. O número de acidentes
ocorridos em 2008 foi pelo menos 26% maior que o número de acidentes ocorridos em 2005. Beleza, então, qual é a quantidade de acidentes em 2005? Em 2005 é 110. Em 2005 é 110. Ok? Ele disse que em 2008 houve um aumento de pelo menos, o que é esse pelo menos aí? Muitas questões com esse pelo menos, então vamos entender aí. Pelo menos 26% maior, significa que é maior ou igual a 26%. O aumento foi maior ou igual a 26%, tá certo? Não precisa ser exatamente 26%. Então, o que eu vou fazer? Eu posso calcular quanto é 26%, 26% eu posso escrever dessa maneira, 26% de 110. Daqui vai embora. Quando eu faço esse cálculozinho aí de 26% de 110, isso vai me dar 28,6. 28,6. Tá certo? Então, houve um aumento de 26. Se eu somar o 110 mais 28,6, isso vai me dar 138,6. Olha, se o aumento tivesse sido de 26% em 2008, se o aumento tivesse sido de 26%, em 2008, a quantidade de acidentes seria 138,6. Mas quanto foi em 2008? Vamos para cá, 2008. Foi 141. A quantidade de 2008 foi 141. Isso significa dizer que se em 2008 foi 141, é maior do que 138. Ou seja, o aumento realmente foi pelo menos 26%. Vou insistir nessa informação, tá certo? Se o aumento tivesse sido de 26%, em 2008 teria sido registrado 138,6%. Mas, na realidade, de acordo com o gráfico, o número de acidentes em 2008 foi 141. Significa que o aumento percentual foi maior que 26%, porque 26% seria esse. Então, veio para cá, o aumento seria de mais que 26%. Ok? E o que ele diz aqui é isso, é que foi de pelo menos 26% maior que o número de acidentes ocorrido em 2005. O item está correto, porque é 26 ou maior que 26. Beleza? Então, o item, nesse caso aqui, o item está correto. Tá bom? Essas 5 primeiras questões de assuntos variados, e ele me traz, traz um de porcentagem, traz 2 de estatística, né? Traz uma de estatística com 2 termos, traz uma de progressão aritmética, e aí ele passa para as questões que façam envolvimento de funções, que abordem o tema de funções de primeiro ou funções de segundo grau. Ok? Para a primeira questão aí, gente, para as questões 6 e 7, ele tem um enunciado que diz o seguinte: considere que em 2009 tenha sido construído um modelo linear para a previsão de valores futuros do número de acidentes ocorridos nas estradas brasileiras. Nesse sentido, suponha que o número de acidentes no ano T seja representado pela função f de t é igual a AT mais B. Vamos parar por aí. Ele me traz esse modelo linear aqui, ó, f de t igual a t mais b. Isso é a estrutura de uma função de primeiro grau, uma função afim, tá certo? Uma função afim. Nesse sentido, suponha que o número de acidentes no ano t tenha sido representado por essa função, tal que f de 2007 seja igual a 129.000, f de 2009 seja igual a 159.000. Com base nessas informações e no gráfico apresentado, julgue os itens a seguir.
É importante que a gente venha de novo aqui no gráfico e observe o que ocorre nesse gráfico aqui, gente. Olha, o número de acidentes aqui, é importante a gente grifar que ele está sendo dado em milhares, tá certo? Em milhares de acidentes. Então, quando a gente trata aqui, ó, de 159, 129 mil, é porque lá no gráfico ele estaria representado por 129 e 159, tá certo? Uma outra informação aqui é que o primeiro ano, a primeira informação de 2007 é o início. A gente chama esse início geralmente do ano zero, tá certo? O momento zero. T0, no tempo zero, foi 129 mil. No tempo 2, porque olha só, não são anos seguintes, 2007, não passa para 2008, passa para 2009, tá certo? É 159 mil. Com base nessas informações e no gráfico apresentado, julgue os itens que se seguem. Tá bom? Bom, eu posso escrever dizendo que f de 0 é 129 mil e que f de 2 é igual a 159. De modo que, o que é f de 0? F de 0, onde tem t, eu coloco 0, então eu fico com a vezes 0 mais b. E aí eu tenho que isso daqui tem que dar 129 no seu valor. Significa que o valor de b é 129. O valor inicial da função é 129. F de 2 significa a vezes 2 mais 129 igual a 159. Onde tem t, eu estou usando essa função aqui, ó. Onde tem t, eu coloco 2, substituo, mas eu já sei que quando eu tiver o segundo ano, o resultado desse tempo 2 vai ser 159. Então, eu tenho que 2A vai ser 159 menos 129. Eu tenho que 2A é igual a 30, então A é igual a 15. Lembra que isso aqui está em milhares de unidades, tá ok? Qualquer informação que ele me pedir agora, eu consigo calcular, porque eu já tenho a minha função. F de t é dado por A é 15, 15A mais 129. É dessa maneira. Vamos lá, para o item 6, ele diz assim: a diferença entre a previsão para o número de acidentes em 2011, feita pelo referido modelo linear, e o número de acidentes ocorridos em 2011, dados no gráfico, é superior a 8.000. Qual é a previsão para fazer em 2011? Nesse caso aqui, F de 2011. Quem é F de 2011? Olha só, gente. O F de 2011, a gente viu que 2007 é o ano 0, 2008 é o ano 1, 2009 é o ano 2. 2010 é o ano 3, 2011 é o ano 4. O T igual a 4. Se é o T igual a 4, então o F de 11 na realidade, o F de 2011, na realidade, eu vou utilizar o F de 4, é o quarto ano, tá certo? O tempo igual a 4, que vai me dar 15 vezes 4, mais 129. Ora, é 60 mais 129, que é igual a 189. Você vai comparar o valor obtido aqui, nesse modelo linear, que a gente encontrou 189, com a quantidade de 2011 lá no gráfico. Lá no gráfico, em 2011, olha quanto é que eu tenho em 2011. 189. 189. Eu encontrei aqui 189. No gráfico, eu também estou encontrando 189. Ele diz que a diferença será superior, aqui ó, a diferença entre os dois cálculos, o cálculo apresentado no gráfico e o cálculo apresentado no modelo linear, a diferença é superior a 8.000. A diferença é superior a 8.000. Quando na realidade eu encontro
uma diferença zero. Tanto lá no gráfico quanto no modelo linear, a quantidade é a mesma, 189 mil. Então, o item também está errado. Ok? Para a questão 7, você não vai precisar mais fazer cálculo algum. Você já respondeu a questão 7. Por quê? O valor da constante A em f de t é superior a 14.500. Aí onde eu chamo a atenção é o seguinte. Eu já sei que o valor de A é 15. Aqui é t, né? Eu já sei que o valor de A é 15. A vale 15, mas está em milhares de unidades. Então, é 15 mil. Lembra que a gente comentou isso há pouco. Então, A vale 15 mil. Ele diz que é superior a 14.500. Então, essa questão 7, o que eu encontrei foi que A é igual a 15 mil. E ele diz que é maior que 14.500. O que deixa o item correto. Tá bom? Só lembra que a função que a gente obteve foi essa daqui, f de t igual a 15, que é esses 15 mil, 15 vezes o tempo adequado, mais 129. Beleza? Tranquilo? Então, foi um tópico abordado muito superficialmente, a parte de função do primeiro grau ou função afim, como queiram. Tá bom? E aí, a gente entra agora na parte de função do segundo grau, uma questão boa de função do segundo grau. Ou função quadrática. O gráfico aqui ficou clarinho, mas você tem aí esse material, está disponível para você, tá certo? Tanto os slides quanto em PDF, tá bom? Você baixa aí no portal, dá para entender direitinho, tá ok? A questão ela reza o seguinte: considere que o nível de concentração de álcool na corrente sanguínea em gramas por litro de uma pessoa, em função do tempo t em horas, seja expresso por... E aí ele traz um modelo. Esse modelo diz que essa concentração é de 0,008 vezes t ao quadrado menos 35t mais 34. Considere ainda que essa pessoa tenha começado a ingerir bebida alcoólica a partir de t igual a 0, partindo de um estado de sobriedade, e que tenha parado de ingerir bebida alcoólica em t igual a t1. T igual a 0, tá bom? T igual a 0. T1, ele parou de ingerir aqui. Veja que o gráfico entre T0 e T1 é um gráfico crescente. E que de T1 para T2, o gráfico é um gráfico decrescente. Ó. Voltando a ficar sóbrio em T igual a T2. Considere, por fim, a figura acima, que apresenta o gráfico da função n de t para t no intervalo entre t0 e t2. Com base nessas informações e tomando 24,3 como valor aproximado para a raiz quadrada de 589, julgue os itens que se seguem. E aí, baseado nisso, ele quer que você faça o julgamento de 3 itens que vão se apresentar. Que itens são esses? Primeiro item. Ele diz que o nível de concentração mais alto de álcool na corrente sanguínea da referida pessoa ocorreu em T igual a T1, com T1 maior que 18. Em outras palavras, nesse gráfico aqui, esse T1, ele diz que esse valor aqui, T1, é maior que 18, tá certo? É isso que ele está julgando. Ele está dizendo que, olha, o maior nível é aqui, e esse valor, T1, é maior que 18. Bom, vamos relembrar algumas coisas aqui em termos de função do segundo grau. Na função quadrática, função do segundo grau, quando o gráfico tem esse tipo de abertura, ou seja, a abertura é voltada para baixo,
eu admito um ponto máximo, e esse ponto máximo é justamente esse ponto aqui. É o vértice da parábola, é o ponto crítico, onde ele deixa de decrescer, e passa a decrescer. Esse ponto realmente é o valor máximo, tá certo? O estado mais alto de embriaguez é justamente quando T1 chegar aqui. Agora, ele me diz que esse valor é maior do que 18, e aí eu tenho que verificar isso. Como é que eu verifico isso? Eu quero saber esse valor aqui. Gente, esse vértice, ele tem uma orientação no eixo, no que a gente chama eixo X, na verdade é o eixo das abscissas, no eixo X e no eixo Y. Quando eu quero descobrir esse valor, eu digo que eu calculo o X do vértice. Quem é o meu X do vértice? Aqui seria o T do vértice, né, gente? Quem seria o X do vértice? X do vértice pode ser calculado de duas maneiras, mas a que nos interessa agora é menos B sobre 2A, tá certo? Eu estou calculando o X do vértice aqui, na realidade, para o nosso problema, eu tenho um T do vértice. Esse T do vértice coincide com o meu T1, tá bom? Então, quem vai ser isso daqui? Essa é a pergunta. Eu vou descobrir quem é B. Eu vou descobrir quem é B nesse caso aqui, tá certo? Para eu descobrir isso, o que eu vou fazer aqui é desmembrar esses valores. Ora, 0,008 t ao quadrado, já dá para multiplicar aqui, t ao quadrado, isso aqui é um valorzinho negativo, esqueci de colocar aqui o sinalzinho negativo. Sinalzinho negativo aqui. T ao quadrado, esse valor multiplicado por esse valor multiplicado por esse, só que eu não vou executar a multiplicação, tá certo, gente? Menos com menos, na multiplicação sinais iguais fica positivo, 0,008 vezes 35t mais, dá para fazer jogo de sinal logo, 0,008 vezes 34. Não se assuste com o tamanho, eu não vou fazer essas contas, tá certo? Você poderia até trabalhar já com isso daqui direto. Não vou precisar fazer essas contas. Então, quem é o meu T do vértice, que coincide com T1? É o oposto de B. B é quem está multiplicando isso daqui, então é 0,008 vezes 35. Esse é o oposto de B, eu coloquei o sinalzinho aqui, né? Dividido pelo dobro de A, duas vezes, quem é A? É menos 0,008. Ora, esse 0,08 divide esse daqui, e eu fico com 35 sobre 2, que é 17,5. Então, T1 é igual a 17,5. Mas a afirmação dele é que T1 é maior que 18. O nível de concentração mais alto de álcool na corrente sanguínea da referida pessoa ocorreu em T igual a T1, isso é verdade, mas com T1 maior do que 18, isso é mentira. Ocorre quando T1 é igual a 17,5. Então, o item é errado. O erro do item é ele dizer que esse T1 é maior do que 18, quando, na realidade, esse T1 vale exatamente 17,5. Ok? Então, o que foi abordado aqui? Foi abordado que você conhecesse o valor máximo, o valor mínimo da função, né? Os pontos de vértice da função. Eu não queria o valor máximo da função, exatamente, mas eu queria onde que ela é máxima, onde que ela tem o valor crítico dela, tá certo? Então, esse era o item 8. O item 9. O item 9 é um item que pode se tornar muito trabalhoso se eu não tiver cuidado na saída que a gente vai dar. O item 9, ele diz o seguinte: o nível de concentração de álcool
na corrente sanguínea da pessoa em questão foi superior a 1 grama por litro por pelo menos 23 horas. Gente, vamos entender esse gráfico aqui para poder responder essa questão. Se eu não entender o que é que ele está dizendo, vai ficar difícil, vai ser adivinhação. Na verdade, na hora da prova, eu vou pular essa questão porque eu vou estar fazendo grosserias, tá certo? Então, eu tenho que tomar cuidado e entender isso daqui, olha só. Deixa eu pegar esse quadro aqui, Edno. Gramas por litro igual a 1 é aqui, ó. Então, eu tenho 2 pontos onde, em determinado tempo, o nível... Só avivar aqui o gráfico. O gráfico ele está aqui, ó. Certo? Então, tem 2 pontos, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Nesses 2 pontos, o nível é 1. O nível é 1, tá certo? Então, ele diz que esse período aqui de tempo, lembra, eu tenho um tempo K e eu tenho um tempo K mais alguma coisa aqui, tá certo? K, vou chamar de K mais 1. Esses tempos aqui, ó, nesse intervalo de tempo, o nível ficou 1 ou maior do que 1, tá certo? Aqui é 1, aqui é 1. Então, é esse período aqui, nesse período, o nível de álcool ficou acima de 1. E é essa a pergunta que ele faz, tá bom? O nível de concentração de álcool na corrente sanguínea da pessoa em questão foi superior a 1 por pelo menos 23 horas. Então, ele está dizendo que essa diferença aqui, desse ponto para esse, desse tempo para esse, essa diferença é superior a 23 horas. E aí eu tenho que mostrar se isso é verdade ou mostrar que isso é falso. Eu já sei que a minha função, ela é do tipo, dá para ver aqui, não dá, Edno? 0,008 t ao quadrado menos 35 t mais 34. De forma geral, é essa expressão. Mas eu quero que o resultado dessa expressão, que me indica a quantidade de álcool, o resultado dela dê 1. Professor, mas eu quero um maior que 1. É verdade, mas se eu souber onde é que ela dá 1, vai dar 1 aqui, vai dar 1 aqui, o tempo entre elas, basta fazer a diferença entre esses 2 pontos. Por isso que está me interessando saber que ponto é esse e que ponto é esse daqui. Tá certo? No eixo X, em quanto tempo eu vou atingir 1? No eixo X, em quanto tempo eu vou atingir 1? Tá certo? Atinge em 2 pontos. E aí, eu encontro isso daqui, digo que n vai ser igual a t ao quadrado, se ele pode tirar daqui, né? Porque vai ficar uma igualdade e outra igualdade, menos 35t mais 34 é igual a menos 1 dividido por 0,008. E aí, isso daqui, esse cálculozinho aí, você precisa fazer umas continhas aqui, mas é relativamente fácil. 3 casas decimais que vem para cá. Fica 1000 dividido por 8. 1000 dividido por 8 dá 125. Certo? 125. Esse 125 pode passar para o primeiro membro. E aí eu fico com t ao quadrado mais 35t, 159, igual a 0. E aí eu fico com a equação do segundo grau. E nessa equação do segundo grau, você pode calcular a Bhaskara e a partir daí descobrir quais são os valores, tá certo? A gente vai tomar um caminho um pouquinho mais prático. Qual? Primeiro, quanto é delta aqui? Delta vai valer b ao quadrado, 35 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A,
vezes C, que é 159. Daí eu tenho que delta vai ser igual a 1.225. 4 vezes vai me dar 160. 36. 1.600. 4 vezes 15. 4 vezes 5, 20. Opa. Fazer aqui para não se enrolar, né? Vezes 4. 4 vezes 6. 4 vezes 9, 36 a 3. 4 vezes 5, 23. 4 vezes 4, 636. 636. Calcula essa diferença. Isso vai me dar 589. Aí, nesse 589, chama a atenção em relação ao texto. É porque ele me dá aqui uma raiz de 589. Então, eu encontrei um 589 lá. Então, já é uma base. De maneira prática, o que é que ele está cobrando aqui, gente? Ele quer a diferença desses valores. Em outras palavras, ele quer a diferença dessas raízes. A diferença dessas raízes. Tá certo? A diferença das raízes, x' menos x duas linhas, a diferença das raízes de uma equação do segundo grau pode ser obtida da seguinte maneira. Ó. É a raiz de delta dividido por A. Tá ok? Tem três relações fundamentais. A soma das raízes, o produto das raízes e a diferença das raízes. A menos conhecida é justamente a diferença das raízes. Então, a diferença das raízes é a raiz de delta dividido por A. Se eu já sei que delta é 589, y' menos y duas linhas vai ser a raiz de 589, o valor de A. O valor de A para essa equação aqui é 1. Então, x' menos x duas linhas, a diferença das raízes, 589 ele me deu como sendo 24,3. É 24,3 dividido por 1, que é o próprio 24,3. Ok? Então, essa distância aqui é de 24,3. Significa dizer que demorou mais de 23 horas, passou 24,3 horas, 24 horas e 18 minutos, né? Esse vírgula 3 aí. 24,3 horas com o nível de álcool superior a 1 grama por litro no sangue, tá certo? Professor, eu não lembro dessa parte aqui não, dessa diferença de raízes. Se eu não lembrasse disso, como é que eu ia resolver minha questão? Bom, aí eu teria que aplicar a fórmula de Bhaskara, aplica a Bhaskara. A dificuldade em Bhaskara seria o cálculo dessa raiz, que não é uma raiz exata, mas ele me deu. Então, aplica a Bhaskara, calcula x', calcula x duas linhas, e depois de calcular x' e x duas linhas, subtrai uma da outra, que você vai encontrar o mesmo 24,3. Tá certo? Só que lembre que ele não pede para você encontrar esses tempos, ele pede a diferença deles. Tá certo? O intervalo de tempo transcorrido entre um e outro, decorrido entre um e outro. Tá ok? Era talvez a questão mais complexa, mais trabalhosazinha aí, em termos de função do segundo grau.